A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os nossos irmãos. Hoje queremos estudar com você e com sua família um assunto muito importante que trata das marcas do verdadeiro cristão. Nós vivemos em um país onde 50 milhões de pessoas aproximadamente alegam ser evangélicos ou cristãos. Mas nós precisamos nos lembrar que há 2000 anos haviam apenas 12 homens pobres, sem nenhum recurso. E estes 12 homens pobres revolucionaram o mundo. Se de fato há 50 milhões de verdadeiros cristãos no Brasil, o Brasil necessariamente precisaria ser diferente. Como nós sabemos, e é fato conhecido, os evangélicos brasileiros, de um modo geral, não em sua totalidade, jamais generalizando, mas em sua grande maioria, são conhecidos por suas heresias e escândalos. Eles são mais conhecidos pelo mal que causam do que pelos benefícios que produzem. E isso está completamente em desacordo com aquilo que os apóstolos viveram há 2000 anos. Eu me lembro que na minha infância, um crente, ele era chamado de povo que teme a Deus. Quem tem talvez um pouco mais de idade vai se lembrar disso. Eu me lembro bem que passavam pela rua famílias distintas, com filhos distintos, bem vestidos, de roupas modestas, porém decentes. E todos sabiam que aquelas pessoas que ali passavam eram crentes, eram cristãs. E ninguém tinha a menor dúvida de que aquelas pessoas eram cristãs. No entanto, isso não ocorre hoje. Hoje, um cristão, via de regra, precisa ser identificado. Ele precisa dizer que ele é crente. E por que isso ocorre? Você já se perguntou? Por que ocorre este fenômeno hoje que nunca ocorreu? E é importante saber isso porque eu preciso saber se realmente eu sou um crente verdadeiro ou um cristão verdadeiro. E quais são as marcas distintivas? O que a Bíblia ensina? Quais são as evidências, as marcas de um crente verdadeiro? Essa pergunta ela é relevante no primeiro aspecto, devido ao evangelismo superficial de muitas denominações. Muitos alegam ser crentes, quando na verdade não são. E nós podemos dizer que não são porque a sua vida prova o contrário. Alegam estar salvos, quando na verdade estão perdidos. Alegam andar rumo ao céu, mas na verdade nunca deram um passo em direção ao céu. E é esse erro grave que é descrito por João na sua primeira epístola. Nós já tivemos uma aula sobre esta epístola e nós daremos esta aula sobre as marcas distintivas do verdadeiro cristão também nessa carta. Este problema pode ocorrer com pessoas sinceras. Talvez você seja um crente sincero, talvez você realmente queira servir a Deus, mas você precisa aferir à luz da Bíblia, você precisa provar biblicamente que você realmente e eu somos verdadeiros cristãos. Há ainda uma segunda razão, além desta questão do evangelismo superficial e das pessoas conheceram fragmentos do Evangelho. A segunda razão é que crentes genuínos podem ter dúvidas quanto à veracidade do seu estado diante de Deus, se estão unidos com Cristo ou não. Pessoas genuinamente convertidas podem entrar em períodos de dúvidas e neste momento eles precisam mais do que emoções, mais do que opiniões humanas, mais do que experiências, mais do que os sentimentos para atestar as marcas do genuíno cristianismo na sua vida. Precisamos atestar estas marcas pela santa, bendita, inequívoca, inerrante e infalível
Palavra de Deus. A palavra de Deus é alicerce firme. Nela podemos confiar. Nós chamamos esta constatação de segurança bíblica da salvação. As pessoas dizem, podem até alegar, não, eu sou um verdadeiro cristão. Mas você precisa atestar a veracidade deste cristianismo que você professa viver biblicamente. Nós temos que estar sempre preparados para fazer isso. A maneira principal de termos a segurança bíblica da salvação é o Espírito Santo testificando no nosso coração que somos filhos de Deus, conforme o apóstolo Paulo ensinou em Romanos 8,16. O Espírito Santo usa a palavra para dar segurança ao crente. E é este o nosso propósito aqui nesta tarde. E da mesma forma, o Espírito Santo usa a palavra para regenerar e para dar às pessoas convicção do seu estado. Então o Espírito Santo ele atua quando a palavra é pregada. Nós vemos isso claramente no livro de Atos. Quando o evangelho era pregado, o coração do povo compungia e não o contrário. Então há uma dinâmica na ação do Espírito. Não que ele seja um Espírito limitado, mas foi algo que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu que o Espírito Santo atuasse quando o evangelho fosse pregado. E o Espírito Santo, ele utiliza-se da palavra para fazer isso. E é isso que nós vamos estudar aqui. Eu gostaria de ler com você a primeira marca distintiva de um verdadeiro cristão. Esta primeira marca está em 1 João capítulo 2, verso 3. E João escreve: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Nisto sabemos que o conhecemos. João chama a nossa atenção neste primeiro verso diretamente à primeira evidência produzida pela genuína conversão, pelo genuíno cristianismo. É impossível você ser cristão sem ter esta marca distintiva. Esta é uma prova concreta e verdadeira. João afirma, e nisto sabemos que o conhecemos, nisto sabemos que estamos nele, nisto sabemos que somos verdadeiros. O que é que João disse que identifica e que dá essa marca concreta e verdadeira? Se guardarmos os seus mandamentos. O conhecimento bíblico é uma marca distintiva na vida do verdadeiro cristão. Mas conhecer as Escrituras, este guardar os mandamentos que João expõe aqui, não significa simplesmente um conhecimento meramente intelectual ou teórico das Escrituras. Eu absorver, eu estudar a Bíblia e ter a Bíblia simplesmente na minha mente. De forma alguma, não é isso que João está ensinando. Mas ele está ensinando que o conhecimento bíblico, ele é experimental, ou seja, eu vejo o que Cristo ensinou, eu olho o Evangelho e eu passo a absorver aquele ensino e vivê-lo na minha vida. Este ensino, esta obediência a Deus, ela é prática de vida. O que João está dizendo é que uma prova clara do conhecimento de Deus e do meu genuíno cristianismo é que o conhecimento que eu absorvo da palavra me transforma. Tiago chega a falar acerca do ouvinte esquecido, daquele que ouve a palavra e se esquece dela. Esse não é um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele tem sede da palavra, ele tem fome da palavra, ele ama a palavra. E não só para conhecer a palavra, porque você pode também buscar conhecimento bíblico pelos motivos errados, para mostrar uma aparente sabedoria, mas na verdade a Bíblia, ela é prática, ela é experimental. E o conhecimento da Bíblia transforma o homem. John Stott diz que nenhuma experiência religiosa é válida se não tiver consequências morais. Concordo com o que ele disse. Nenhuma experiência religiosa é válida se não tiver consequências morais. Não adianta nada você ir na igreja, não adianta nada você sair da sua casa com a sua família e ir na igreja e continuar sendo a pessoa que sempre foi. Isso não traz nenhum benefício para você. E Tito, capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo escreve
que pessoas assim confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. As pessoas confessam que conhecem a Deus, mas negam com a vida. Nós não conhecemos a Deus pelo tanto de informações que temos na nossa cabeça, mas pelo grau de obediência à palavra que manifestamos na vida. Nós não conhecemos a Deus pelo tanto de informações que temos na mente. Você pode conhecer muitos versículos bíblicos, capítulos bíblicos inteiros, livros bíblicos de cor, mas isso não mostra que você ou eu conhecemos a Deus. O que mostra que nós conhecemos a Deus de fato é o grau de obediência que nós manifestamos na nossa vida. As palavras do homem devem ser provadas por suas obras. Nisto sabemos que o conhecemos, nós guardamos os seus mandamentos. Essa é prova cabal, ela é fundamento, alicerce firme de que realmente uma marca cristã genuína está na minha ou na sua vida. É o total interesse do indivíduo quanto à palavra de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que o indivíduo ele se diz convertido, ele se diz cristão, membro de uma igreja evangélica há 5 ou 10 anos, e ele não desenvolveu nenhum interesse sequer em ler a sua Bíblia. A conversão desta pessoa é falsa, o seu cristianismo é falso, é falso. É impossível ser verdadeiro. João diz, nisto sabemos que o conhecemos, nós guardamos os seus mandamentos. Não é nem o ler a Bíblia que João absorve, que é claro que isso é consequência de uma leitura bíblica, de um estudo aprofundado das Escrituras. No entanto, o que realmente valida o meu cristianismo não é o tanto de conhecimento bíblico que eu tenho, mas é a quantidade de transformação que este conhecimento gerou em mim. A obediência manifesta transformação de vida. Se o indivíduo professa a fé cristã, e me ouça bem, se você se considera crente há 5 ou 10 anos, e você não desenvolveu ainda o interesse pela Bíblia, reavalie, porque isso está provando que você está com algum problema grave em relação ao cristianismo que você professa, porque esta atitude ela é condenada pelas Escrituras. O genuíno cristão, João descreve aqui neste verso, ele não é simplesmente um conhecedor teórico, como eu disse, ele é atento em obedecer o que seu Senhor lhe ordenou. Então a primeira evidência, a primeira marca distinta de que eu sou um verdadeiro cristão, de que a minha fé é genuína, de que eu sou um verdadeiro crente, de que eu posso e sou como aquelas pessoas que eu citei há anos atrás, ou aqueles discípulos que viveram 2000 anos, é o amor à palavra de Deus e a minha dedicação em obedecer às Escrituras. A segunda marca está no verso 4, e essa desmascara o falso cristianismo. Olha, leia comigo, verso 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Esta é uma forma que João usou, o paralelismo. Ele cita no verso 3 o verdadeiro, e no verso 4 ele cita o falso cristão. Há aqui um contraste feito por João. Há aqueles que estão convictos de que conhecem a Deus, mas à luz das Escrituras são reprovados, estão enganados e são qualificados como mentirosos. João diz, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, não tem interesse na Bíblia, não tem interesse em obedecer o que a Bíblia diz, esse é mentiroso, porque sua vida possui uma grave inconsistência moral. A marca que distingue o falso é essa, é a inconsistência moral. Alguém poderia dizer, eu sou cristão, eu estou no caminho do céu, mas se sua vida não estiver de acordo com o que Cristo lhe ordena, a sua conversão é uma fraude. A prova do conhecimento de Deus é a obediência moral, em todos os aspectos da sua vida. A palavra de um homem deve ser provada por suas obras. Jesus Cristo comunica esta verdade quando ele diz, quem tem os meus mandamentos e os obedece, este é o que me ama. Perceba bem,
É muito comum as pessoas dizerem, recentemente eu ouvi uma pessoa gritando muito alto: Jesus, eu te amo! Jesus, eu te amo! Jesus, eu te amo! Mas as palavras deste homem não querem dizer absolutamente nada se ele não guarda os mandamentos de Deus. Não é dizer eu te amo, verbalizar eu amo Jesus, que prova que eu de fato amo. O que prova que eu verdadeiramente amo o meu Senhor é que eu tenho os mandamentos dele bem guardados no meu coração e obedeço ao meu Senhor. Eu não só tenho um conhecimento teórico, mas o conhecimento que eu absorvi desemboca em obediência irrestrita à verdade de Deus. Como eu disse em uma aula anterior, há 3 causas para a obediência. O escravo obedece, mas porque ele é obrigado. Do contrário, ele é chicoteado. O empregado também pode obedecer seu patrão. Pode não gostar do trabalho e nem do patrão, mas ele obedece porque ele precisa do dinheiro. Mas o cristão genuíno, ele obedece voluntariamente, não por causa do castigo, ou porque precisa, mas porque ama a Deus e a Cristo. Então a obediência, ela não é meritória, não há uma obediência meritória. O evangelho não é um bom conselho. Por exemplo, se fosse um bom conselho, eu poderia ler o evangelho e me salvar. E não é isso. O Evangelho é uma boa notícia. É a minha fé no Evangelho, na pessoa e na obra de Jesus Cristo que me salva. E se verdadeiramente eu fui salvo por Ele, o meu coração e a minha alma clamam pelo Deus vivo. E eu quero viver uma vida de profunda obediência a Deus. Em João 14,15, Jesus novamente diz a mesma coisa que ele já disse nos Evangelhos, que João ratifica na primeira carta, e Jesus diz de novo em João 14,15. Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A prova clara que você realmente ama a Cristo, que você realmente teve um encontro com Ele, que você foi chamado por Ele e que você realmente é um cristão, como os discípulos lá atrás. Eles amaram a Cristo a ponto de morrerem por Ele das formas mais cruéis. Eles demonstraram seu amor a Cristo. Agora, a boa parte, a maior parte dos cristãos que nós conhecemos sequer conhecem a Bíblia. É como disse Billy Graham, uma coisa de fato vergonhosa é termos que evangelizar os próprios evangélicos. Se, porventura, você não tem esta marca, a marca da obediência, você, ao invés de se encaixar com aquele que está em Cristo, você vai acabar se encaixando com os mentirosos que não guardam seus mandamentos. Então, reflita sobre isso, pense sobre isso, guarde isso no seu coração, coloque isso em oração diante de Deus, para que você não fique reprovado aos olhos do Senhor. A terceira marca, meu querido irmão, é a prova cabal de que estamos unidos com Cristo. João a transmite no verso 5, onde ele diz: mas todo o que guarda a sua palavra, o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. João inicia este versículo com uma conjunção adversativa, mas, que equivale a um porém, a um contudo, a um entretanto. O que João está fazendo? Ele está ligando o verso 5 ao verso 4. No verso 4, João fala daquele que alega conhecer a Deus, mas que não guarda os seus mandamentos. Ou seja, este cristianismo, ele é falso. No quinto verso, João trata do cristianismo verdadeiro, de todo aquele que é realmente cristão, de todo genuíno cristão de todas as eras, até o final dos tempos. João está dizendo todo aquele que guarda a sua palavra. João está contrastando o falso com o verdadeiro. Todo aquele que guarda quer dizer, não há imparcialidade. Ninguém pode se excluir desta verdade. Todo aquele que professa a fé em Cristo tem que guardar as suas palavras. Todos os cristãos verdadeiros de todas as eras foram, são e serão obedientes à palavra de Deus. Mas hoje, falsos ensinos ensinam que certas exigências bíblicas fundamentais foram dadas exclusivamente aos cristãos do primeiro século ou dos séculos passados, e isso é uma imensa mentira.
Outros ainda alegam que os mandamentos, que obedecer à palavra de Deus é algo que se aplica apenas à liderança, ao seu pastor, ao seu líder. E isso também é uma mentira diabólica. João diz aqui que todo aquele que guarda a sua palavra, todas as pessoas, ninguém se exclui disso. O amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. Pela obediência a Deus, o cristão saberá que tem um relacionamento correto com Deus. Nosso amor a Deus é proporcional à nossa preocupação com a sua palavra. E certamente as pessoas não sabem disso. Nisso nós sabemos que de fato amamos a Deus, de todo o nosso coração, e que este amor cresce cada vez mais. O amor é sempre aperfeiçoado. Quanto mais da Bíblia eu tenho, quanto mais eu obedeço a palavra, mais o amor de Deus transborda na minha vida. E isso está ligado ao nosso relacionamento com Deus. Eu vou usar uma imagem aqui para que você perceba isso. Vamos imaginar que o marido viaje e fique muitos dias longe da sua família, e que este marido receba uma carta da sua esposa e dos seus queridos filhos, e que alguém traga esta carta e dê a ele, diz, olha, é uma carta da sua esposa e dos seus filhos. E o marido diga assim, olha, deixa essa carta aí de lado, quando eu puder eu lerei, assim que eu puder. Você não teria dúvidas quanto ao relacionamento deste marido com a sua esposa e com seus filhos? Certamente você teria. E a mesma verdade se aplica ao nosso relacionamento com Deus relativo à sua palavra. O nosso relacionamento com Deus está aliançado e alicerçado na palavra de Deus. João diz no verso 5, no final do versículo, e assim sabemos que estamos nele. E, em outras palavras, o que João descreve, procura comunicar aqui, assim podemos ter certeza que estamos unidos a Deus. Você quer ter certeza que você está unido a Deus? Averigue isso na sua vida. Você obedece a Deus, você obedece a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você põe em prática, você conhece a Deus, você ama a Deus e você é um verdadeiro cristão. Se você lê a Bíblia e não a pratica, você não é um verdadeiro cristão. Não é o fato de pertencer a uma denominação que nos torna unidos a Deus, irmão. Nem o fato de termos sido simplesmente batizados. Você perceba que a maior parte das pessoas que estão sendo batizadas por aí, nem o Deus da Bíblia conhecem. Nem porque a pessoa exerce algum cargo eclesiástico, seja ele qual for. Ou porque ele canta ou grita que ama Jesus. Tampouco porque ajuda os pobres. Embora todas essas coisas nós possamos fazer. John Stott diz que o verdadeiro amor a Deus se expressa não em linguagem sentimental ou em experiências espirituais simplesmente, mas em obediência moral. O fundamento de Deus com o homem, o fundamento de Deus com a sua igreja é justamente consertar a nossa vida e colocar-nos no prumo da sua palavra. Se o conhecimento que nós temos recebido não tem corrigido os nossos desvios morais, os nossos desvios de moralidade, este conhecimento tem sido inútil para nós. Qual é a quarta marca de um verdadeiro cristão? Imitar a Cristo. Parece difícil, mas é uma exigência bíblica. Nós nunca dissemos que andar com Deus, que caminhar com Deus, que viver o verdadeiro evangelho, que viver o verdadeiro cristianismo é algo fácil. Você nunca ouviu isso de nós. Você pode ouvir por aí, mas aqui você nunca ouviu isso. No verso 6, João comunica esta verdade. Ele diz assim: aquele que diz que permanece nele, este deve andar assim como ele andou. Cristo não é apenas nosso mestre, não é apenas nosso rei, nosso Senhor, aquele que nos comprou com seu sangue. Ele é também o nosso exemplo máximo. Qualquer pessoa que diga que é cristã
deve viver como Cristo viveu, debaixo das ordens do seu mestre. Ser discípulo de Cristo, ser cristão, é viver segundo as ordenanças do meu mestre. E o meu mestre está no céu, à direita do Todo-Poderoso. Não é o meu mestre terreno, é o mestre que está no céu. Embora não há problema e as lideranças nas igrejas sejam recomendadas biblicamente, não é esse o problema. No entanto, quando há uma divergência entre o que a liderança ensina e o que a Bíblia ensina, fique com a Bíblia e despreze o que o líder transmitiu. Precisamos andar como Cristo andou. Vou citar aqui 8 exemplos de como Cristo andou. Primeiro, ele era um homem muito humilde, manso e humilde de coração. Você é humilde? Você é manso? Ou você é uma pessoa que se enraivece? Uma pessoa desbocada, que briga, que no primeiro confronto já abre a sua boca e não teme dizer barbaridades para as pessoas? Cristo não era assim. Se você se lembrar bem, quando Cristo esteve no Sinédrio, ele levou um tapa no rosto e ele não proferiu nenhuma palavra. Temos que ser como nosso mestre. Cristo, ele não veio ser servido. Ele não se assentou num trono aqui na terra. Na sua primeira vinda, ele fará isso na sua segunda vinda. Mas na sua primeira vinda, ele veio como servo para nos deixar o exemplo. Cristo lavou os pés dos discípulos. Cristo atendeu os necessitados. Cristo foi à casa dos doentes. Cristo foi dar atenção a quem ninguém dava atenção. Temos que ser como Ele. Ele andou em absoluta e perfeita obediência ao Pai. Nós não podemos ter esta absoluta obediência a Deus. Nós vamos falhar em algum momento, mas para isso nós temos um recurso de suplicar o nosso perdão e saber que Deus é um Deus perdoador. Cristo não resistiu ao mal. Cristo deixou que as pessoas o despojassem. Cristo deixou as pessoas humilharem. Ele não arrogou para si o seu direito como Deus, como Senhor, e não se levantou. Ele permitiu que isso acontecesse. E um cristão deve ser como ele, deve agir como ele agiu. Jesus nunca amaldiçoou ninguém, porque deixou de andar com ele. Cristo, as pessoas quando deram as costas para ele, ele não disse nada, ele não falou nada. Há pessoas que quando alguém sai do seu convívio, torna-se inimigo. Nós temos que fazer como Cristo fez, andar como Cristo andou. Cristo se deixou zombar e ele não retrucou. Lá naquela cruz, quando ele estava crucificado, as pessoas zombavam dele e zombavam, a multidão imensa zombou de Cristo. Ele se deixou zombar. O verdadeiro cristão, ele coloca todas as coisas nas mãos de Deus. Deus é justo juiz. Chegará o dia, meu amado e querido irmão, que Deus colocará às claras todas as coisas. Cristo andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos. Ele andou em amor e perdoou até mesmo os seus executores. Um coração perdoador é uma marca distintiva de um verdadeiro cristão. Aquela pessoa que não perdoa ninguém, isso mostra um total estado de dureza e corrupção da alma. É assim que nós devemos andar. Uma vez que o conhecimento de Deus não é apenas intelectual e emocional, mas sempre irá desembocar em obediência moral. Eu olho para aquilo que Cristo fez e eu desejo fazer o mesmo que Ele fez. Mesmo na minha debilidade, na minha deficiência, eu procuro fazer o que Ele fez. E o objetivo da salvação, meu querido irmão, é justamente esse. Romanos 8:29, o apóstolo Paulo diz que porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. A salvação, a regeneração, o cristianismo, a palavra conforma você à imagem de Jesus Cristo, o Senhor. Esta é uma marca distintiva do verdadeiro cristão. A quinta marca que evidencia que eu sou um verdadeiro cristão, nós vamos ver no capítulo 2, versos 7 a 11. Vamos ler.
Diz assim: irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém. João faz aqui uma transição da prova pessoal, da correta união com o cristão, com Deus, que é a obediência à palavra de Deus. Ele passa desta prova da obediência à palavra para uma prova de vida em coletividade. Como você e eu nos comportamos na coletividade, no meio das pessoas, dentro e fora da igreja. Isso diz muito sobre a veracidade do nosso cristianismo. Para apresentar aqui, João apresenta uma forte evidência de que a pessoa é um verdadeiro cristão ou não. Esta é uma marca importantíssima. João passa da obediência à palavra para o amor fraterno. Só tenho um relacionamento correto com Deus. Eu só posso saber que tenho um relacionamento correto com Deus se este relacionamento resultar inevitavelmente num amoroso e fraterno relacionamento com meus irmãos em Cristo, seja ele de qual denominação ele for. Se a obediência é a prova moral e pessoal que identifica o verdadeiro cristão, o amor é a prova congregacional. A igreja de Cristo, ela é uma só, ela é um corpo. Todos os genuínos cristãos da face da terra compõem esta verdadeira igreja. E nós temos que ter comunhão, unidade entre os irmãos. Só que nós não temos percebido isso em boa parte das igrejas. As igrejas se segregam, se separam. E nós precisamos olhar para isso com cuidado. Algumas verdades preciosas João transmite aqui. Primeiro, nos versos 7 a 8, ele diz que o amor fraternal é tanto um mandamento antigo quanto um novo mandamento. João mostra que o novo mandamento não é uma inovação, mas é trazer novamente as lembranças, os propósitos originais de Deus, desde o princípio lá no jardim. Deus criou o homem como um ser relacional, você se lembra disso. Deus criou o homem para que o homem se relacionasse com Deus e se relacionasse com outras pessoas. Deus olha para Adão e diz: não é bom que ele esteja sozinho. A vida em comunidade é o centro da vida, da comunhão e da caminhada do cristão. No Éden havia amor puro, inocente, santo, mas após o primeiro pecado, na primeira família da terra, nós já vemos uma grave, terrível hostilidade entre irmãos. A queda dos nossos primeiros pais trouxe uma ruptura no relacionamento do homem com Deus. É disso que João está tratando aqui. Que trouxe consequências a todos os relacionamentos do homem. Você percebe que uma pessoa que tem um relacionamento errado com Deus, o casamento dele não vai bem. O relacionamento com os colegas de trabalho não vai bem. O relacionamento com os amigos não vai bem. O relacionamento com a sociedade não vai bem. Todos os relacionamentos dele estão quebrados como fruto do relacionamento dele com Deus estar assim. Cristo veio, meu querido irmão e amigo, restaurar o relacionamento do homem com Deus. Cristo veio desfazer as obras do diabo, como João diz aqui no capítulo 3, verso 8. Por meio da cruz, Cristo reconcilia o homem com Deus. Efésios 2,16. Levando sobre o seu corpo os nossos pecados. 1 Pedro 2,24. E pela graça de Deus ele nos chama. Efésios 2,8. Por meio do Evangelho, para um relacionamento correto com Deus. Jesus transformou este mandamento em um novo mandamento, no fato em que ele realmente chamou os crentes genuínos para vivê-lo. Ele existia desde o Éden, no entanto não era praticado. Agora em Cristo, este relacionamento verdadeiro, este amor verdadeiro nos é dado quando o nosso relacionamento com Deus é estabelecido.
A vida cristã é 1 milhão de novos começos. Você já percebeu? Instigados por um desafio sempre novo de amar uns aos outros como Cristo nos amou. O homem natural, um homem sem Deus, um falso cristão, ou um homem que nem igreja cristã ele pode conviver bem e até amar a sua família. Ele pode até ter um círculo de amigos. No entanto, ele é completamente hostil com as pessoas que exercem pouca ou nenhuma influência na sua vida. Já o genuíno cristão não é assim. Principalmente com aqueles que são membros da família de Deus. A igreja, o corpo de Cristo da terra, será levado por Cristo na sua segunda vinda. E estas pessoas, esta igreja, este corpo de Cristo, estes irmãos em Cristo, eles viverão juntos por toda a eternidade. Não pode haver hostilidade naqueles que irão morar no céu. Você não será outra pessoa lá, você será quem você é aqui. Nós só teremos um corpo glorificado, mas em essência você será essa pessoa. Esta marca precisa existir na sua vida. Esta marca, ela fica caracterizada em nós sabermos que nós não somos quem dizem ser. Veja só o que João diz nos versos 9 a 11 que nós lemos. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João, no verso 9, novamente faz menção àquele que ele já afirmou no capítulo 1, verso 6, que tem uma pseudo-comunhão com Deus e que alega conhecer a Deus. Agora, este falso crente, ele diz assim: aquele que diz estar na luz, ele diz que ele está na luz, ele deixa isso claro a qualquer um que lhe der ouvidos. Eu sou crente, eu sou cristão, mas os seus atos não são coerentes com as suas palavras e com a fé que ele professa. A vida em comunidade, ela diz muito sobre as marcas genuínas do cristianismo na minha vida. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está em trevas, diz João. Um falso cristão pode viver em comunidade por muitos anos, usando uma máscara para esconder um coração obscurecido pelas trevas, e certamente todos nós já conhecemos pessoas assim. Isso acontece muito hoje em dia nas igrejas. Por isso há 50 milhões de pessoas que professam a fé cristã. Mas o que se vê é heresia e escândalo por todos os lados. O que está acontecendo? É muito fácil você absorver uma cultura cristã, incorporar um vocabulário cristão, comportamentos externos de um cristão e parecer um crente. Há denominações ainda que impõem os chamados usos e costumes, que a pessoa veste uma roupa, ou que pelo comprimento do cabelo, e a pessoa absorve aquilo e passa-se a prestar mais atenção no aspecto exterior da pessoa do que naquilo que realmente ela é por dentro. Mas haverá o dia em que esta pessoa será confrontada. Ali realmente saberá quem de fato ele é, e se o ódio e o rancor destilar de seus lábios, ele é falso. Em um dado momento, num episódio, em João capítulo 12, Maria pega um vaso com unguento muito caro e derrama sobre a cabeça de Jesus. Quando Maria derrama aquele unguento, Judas explode em reprovação a Maria. O que aconteceu naquele episódio? Judas era materialista, mas ele tentava esconder isso. Mas houve um momento que Judas foi desmascarado. E isso acontece muito com o falso crente. Há circunstâncias que ele é desmascarado. E que ali, ao invés de amor, essa pessoa destila ódio, rancor, e ela se lembra de coisas que aconteceram há 10, 15, 20 anos atrás e despeja tudo aquilo. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora
está em trevas. Ele jamais conheceu a Deus. E estar em trevas, aqui fala em estar sob o domínio do príncipe das trevas, que é Satanás. Ele está num outro reino, ele está distante de Deus, mas ele está dentro da igreja evangélica e causa todos estes males. Esta pessoa não sabe para onde vai, João diz. Ele não sabe para onde vai. Quem anda no escuro não tem certeza para onde está indo. Por isso, muito importante, muito propício perguntar isso. Querido irmão, você sabe para onde caminha? Você tem segurança da sua fé? Você tem segurança da genuinidade da sua conversão? Você tem segurança da sua comunhão com Deus? Quem está em trevas não tem. Ele não consegue responder. Ele fica em dúvida. Ele tem dúvida, mas é porque ele está em trevas. Augusto Nicodemos, eu vou citá-lo aqui, diz que o ódio ao irmão é bastante revelador. Indica a falta do verdadeiro conhecimento de Deus. Indica a falta de conversão e aponta, portanto, para o estado de perdição daquele que odeia. Veja só, quando a pessoa externa esta corrupção do ódio e de palavras ofensivas, o que ela está, na verdade, manifestando é a falta do verdadeiro conhecimento de Deus. A pessoa não conhece a Deus. Indica também uma ausência da conversão. Aponta, portanto, para o estado de perdição daquele que odeia. E aqui João agora trata do verdadeiro. Qual é a marca distintiva? A marca do falso nós já vimos. Qual é a marca do verdadeiro crente? Qual é a marca do verdadeiro cristianismo? Aquele que ama seu irmão está na luz. Ou seja, nós não somos quem nós dizemos ser, mas aquilo que as nossas atitudes mostram que realmente somos. Nós não somos quem dizemos ser, mas as nossas atitudes mostram quem realmente nós somos. E neste verdadeiro crente não há escândalo, diz João. Não há nada no genuíno cristão, no verdadeiro crente, que leve outros ao escândalo, ou que conduza alguém ao erro e ao pecador. Aquela pessoa trouxe escândalo, ele não é um verdadeiro cristão. O novo mandamento de Cristo nos desafia a amar como Ele nos amou. Isso é mais do que amar o próximo como a si mesmo. Uma vez que Cristo nos amou com amor sacrificial. Cristo não só nos amou com palavras e obras, só não cuidou de nós. Ele se sacrificou por nós. E Ele foi à cruz em nosso lugar. Este é o amor verdadeiro que um genuíno cristão, ele possui. E não é obra dele, não é esforço dele. Ninguém pode se esforçar para amar assim. Isso é prova da verdadeira conversão. O amor do genuíno cristão não é um mero amor sentimental, nem é um amor com aquelas pessoas que o agradam mais. Ele ama todos indistintamente, e o Evangelho eleva isso ao grau máximo quando Jesus diz: amem até mesmo os vossos inimigos. Não somos quem dizemos ser, mas o que fazemos mostra quem somos. Cristo nos deu uma forma de vida, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Vê-se a genuinidade da conversão em seu correto relacionamento pessoal com Deus e com seu próximo. Quero concluir com você esta aula mostrando com clareza as marcas distintivas de um verdadeiro cristão. Eu sei que durante o estudo você veio averiguando e olhando para dentro de si, conferindo na sua Bíblia se realmente estas marcas estão em você. E eu quero citá-las rapidamente em 7 pontos. A primeira marca distintiva do verdadeiro cristão é a obediência aos mandamentos de Cristo. A marca de um verdadeiro cristão: não há inconsistência moral nesta pessoa. Ele não é um ladrão, ele não é um adúltero, ele não é um blasfemo, ele não é um fornicador, ele não é um impuro, ele foge de tudo que é pecado, ele quer andar na luz. Não há essa inconsistência moral. A marca distintiva de um verdadeiro cristão é que há coerência entre o que ele diz e o que ele faz. Palavras não podem ser dissociadas. Fé e conduta andam juntas.
Uma marca do verdadeiro cristão é que ele imita Cristo. Isso é uma marca distintiva, separa completamente o verdadeiro do falso. Você pode bem observar, e isso nos choca, e o objetivo é esse mesmo. Há pessoas que professam a fé cristã que parecem mais com o diabo do que com Cristo. Isso é mais do que qualquer evidência necessária para provar que essas pessoas não são de Deus. O amor distingue o verdadeiro cristão. Ele ama seu irmão a ponto de ajudá-lo. Ele ama com amor sacrificial. João diz em 1 João que, se necessário for, um irmão deve morrer pelo seu irmão. Este amor não é um amor intermitente. Ou seja, ele não é algo em que eu faço hoje, não faço amanhã e volto a fazer daqui um mês. Não, ele é contínuo. Assim como a minha caminhada com Deus é contínua, o amor, ele é contínuo na minha vida e ele vai ser manifestado na forma como eu me relaciono com os meus irmãos. E sétima e última marca distintiva. É impossível estar em comunhão com Deus e com as relações quebradas com os nossos irmãos ao mesmo tempo. Já vi isso muitas vezes. Pessoas que caminham muitos anos dentro de uma igreja e que têm relações quebradas, não conversa com esse, não gosta daquele, tem restrições com aquele. Quando aquele vai pregar, eu não quero ouvir. Meu irmão, isso é marca de perdição. É marca de um falso cristianismo. E que de fato esta pessoa ela está tão perdida quanto aqueles que vivem fora dos muros da sua igreja. Precisamos olhar com cuidado e atenção e verificar biblicamente as marcas distintivas do nosso cristianismo. Gostaria de encerrar esta aula, meu querido irmão, orando por você, por sua família. Feche seus olhos e vamos orar, encerrando esta aula. Pai, nós nos pomos perante o Senhor, porque sabemos que Tu és santo, justo, bom e verdadeiro. Ó Deus, e há sinceridade em nós, Senhor, em querer viver, ó Deus, este verdadeiro e genuíno Evangelho. Por isso, ó Deus, nós nos pomos aqui diante de Ti com o coração aberto, meu Deus, com o coração voltado, ó Senhor, para a Tua palavra. E pedimos, ó Deus, Teu socorro e Tua graça, para que onde, ó Deus, nós temos uma vida em desacordo com a Tua palavra, que o Espírito Santo nos conduza, nos corrija, nos ensine e nos abençoe. Ó Pai, derrama da Tua graça, que o vento do Espírito sopre em nós. Meu Deus, que sejamos, ó Senhor, como aquela igreja do princípio. Meu Deus, como aquele tempo em que 12 homens, sem recursos e sem nada, sem, ó Deus, nenhuma condição humana, ó Deus, influenciaram o mundo inteiro. Ó Deus, que esta igreja renasça na terra, meu Deus, e que o nome do Senhor seja exaltado, e que, ó Deus, nós possamos ter e ver, ó Deus, igrejas restauradas, ministérios restaurados, meu Deus, cristãos que caiam em si e que voltem, ó Deus, aos princípios do verdadeiro Evangelho. Por isso oramos a Ti, ó Pai, e Te adoramos por estarmos aqui mais uma vez diante do Senhor e o privilégio que temos, ó Deus, de ler a Tua palavra. Te louvamos e Te glorificamos por este ensino e por Tua graça, no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.